Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e hoje a nossa aula é a aula de número 7, a nossa aula de revisão e avaliação, tá bom? Vamos então começar a nossa aula. Muito bem. Então, nós estamos no século XVIII, não é isso? E é o século que teve revoluções que mudaram o mundo. Por que isso aconteceu? Né? Então, século XVIII, as revoluções que mudaram o mundo. Então, veja o seguinte. Por que aconteceu isso? Porque nesse período, principalmente aqui no Ocidente, na Idade Média, né, o mundo estava sobre a égide, né, da Igreja Católica. Então era a religião católica, era o catolicismo que direcionava a vida das pessoas. Professor, mas não existia a ciência nessa época? O conhecimento científico existia, mas ele não era prevalente, né? Ele não tinha força. A força era da igreja. Tudo estava direcionado pela igreja. Era a religião que dava o tom da vida das pessoas. É isso? Então vejam, muitos problemas que existiam na sociedade, eles não eram vistos por uma ótica da ciência, da pesquisa, né? Por que acontecem esses problemas? Não. E quem dava resposta a essas questões era a própria religião. Era a religião que dizia por que acontecia. Uma peste negra, por exemplo, uma outra doença. Por que acontece isso? Não, porque é castigo de Deus, é Deus que nós não estamos vivendo de acordo com as orientações, né, da igreja, então Deus está castigando, se era uma enchente, se era uma seca. Então tudo era explicado a partir, né, da questão da religião. E quando que isso começa a mudar? Isso começa a perder, a religião começa a perder força e a ciência começa então a surgir e a tentar buscar o seu lugar e a ocupar esse espaço que era da religião. Então, a partir do século XVIII. Né? Então, vejam lá. As sociedades, a partir daí, elas passaram a ser vistas como uma realidade humana, né? E, portanto, passíveis de serem transformadas pela ação do homem, pela ação humana, pela ação do homem e da mulher. Né? Então, não é só Deus, não é Deus que vai dizer o que a gente tem que fazer. As coisas acontecem não só porque Deus quer, né, porque é castigo de Deus, ou porque a gente não está fazendo aquilo que deveria fazer, de acordo com as orientações da religião. Por isso acontecem doenças, por isso acontece fome, por isso que acontece guerras. Não, então isso aí, a sociedade, a partir daí, ela vai ser, então, explicada, tentada reconhecer essas realidades a partir da ação do homem, das pessoas, dos seres humanos. Então eles podem analisar e eles podem perceber que essas realidades podem ser mudadas. Né? Se elas acontecem, essas realidades elas são históricas. Né? A fome, a miséria, as guerras, né? As doenças, podem ser transformadas, podem ser modificadas pela ação do homem. Então vejam, as transformações elas poderiam ser realizadas pela própria sociedade. A própria sociedade poderia dar respostas a essas questões. Né? A partir do quê? A partir de princípios éticos modernos que propunham, por exemplo, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Contra o quê? Contra a servidão, a hierarquia e a exploração. Então a gente vai começar a mudar. Então a sociedade vai começar a perceber que ela tem poder para transformar as coisas. Né? Que isso acontece não pela vontade de um ente que está longe, né, como um Deus, por exemplo, mas que isso acontece porque eles querem que aconteça e eles podem mudar. Não é isso? Então vejam, o contexto em que isso se deu envolveu 3 grandes revoluções, né, que por isso nós colocamos lá no título, né, o século XVIII, as revoluções que mudaram o mundo. Né? Então nós temos aí, no campo da economia, então houve uma revolução no campo da economia. Então mudou-se a forma de produzir. Essa revolução ficou conhecida na história como Revolução Industrial.
né? Antes, a sociedade vivia a partir da vida rural, né, no campo, não existia a transformação do produto, e aí nasce né, com a energia que vem do carvão, né, vão se criar máquinas, e essas máquinas vão produzir, vão fazer os objetos. Né? Então, nós vamos ter uma nova forma de produção. E essa nova forma de produção com a Revolução Francesa, ela vai fazer o quê? Ela vai também mudar as relações entre as pessoas, as relações de produção mudam. E a outra revolução, qual foi? Foi a Revolução Política, que é a Revolução Francesa. Essa revolução é na área política, ela muda a concepção do poder. Aquele poder que era dado por Deus, então o chefe do poder, aqueles que governavam, eram escolhas de Deus. A Revolução Francesa vai dizer, olha, quem escolhe os governantes é a própria sociedade, somos nós que escolhemos. Né? E a outra grande revolução é o Iluminismo, que é uma revolução cultural, que vai mudar o pensamento, a forma de você, né, ver as coisas. Muito bem, então o conhecimento religioso e filosófico, ele vai dar lugar ao conhecimento científico, não é isso? Então essa realidade possibilitou o surgimento, né, do conhecimento científico. Então essa realidade ela vai possibilitar o surgimento de quê? Da sociologia, né? Que é uma ciência que vai objetivar, compreender os conflitos e as permanências e as transformações das sociedades contemporâneas. Muito bem, então nós vamos ver agora as ciências sociais, porque a sociologia está dentro desse campo das ciências sociais. A sociologia, juntamente com a ciência política e a antropologia, assim também como a economia, constitui o campo do conhecimento denominado ciências sociais. Essas ciências, elas objetivam compreender a realidade social e propor soluções para os inúmeros conflitos sociais da atualidade que estavam acontecendo ali. A antropologia, ela vai priorizar os fenômenos culturais, a ciência política é a questão das relações de poder, não é isso? E a sociologia vai analisar as relações e estruturas sociais, né? E também vai permitir com que nós desnaturalizemos, vai desnaturalizar nossas certezas, né? Aquilo que a gente tinha como certeza, ela vai questionar, certo? E aí, então, nós vamos ver aqui alguns tipos de conhecimento. Vamos lá? Veja aí, nós temos os conhecimentos chamado conhecimento religioso, né, que é um conhecimento teológico, que está mais ligado aí à questão da busca do sentido da vida, né, da realidade aí que vai se fundamentar na questão da crença, né, nas divindades, né, então num livro sagrado, como por exemplo a Bíblia. O conhecimento científico, que é um conhecimento que é aquele que busca obter essa questão do exercício da razão, de você procurar exercitar, né, a sua razão para descobrir as coisas a partir do exercício da razão. E o conhecimento do senso comum. O que é o conhecimento do senso comum? É aquele que compreende o conjunto de saberes e práticas produzidas com base nas experiências concretas das sociedades humanas. Então nós vimos aí 3 tipos de conhecimento: conhecimento religioso, conhecimento filosófico e o conhecimento do senso comum. Agora, nós vamos para o conhecimento científico. Né? O que é o conhecimento científico? Tá bom? Vejam lá. O conhecimento científico, ele é o conhecimento formal. Né? O conhecimento formal, que está fundamentado na observação e na experimentação. Esse conhecimento, ele é resultado da busca constante por explicações sobre diferentes eventos que acontecem em nosso mundo. Explicações essas que precisam ser construídas mediante rigorosa execução de um método organizado com base em teorias coerentes e socialmente aceitas. Por isso ele é chamado de conhecimento científico. As explicações obtidas, né, com regras e critérios sistemáticos de investigação e de verificação é o que nós chamamos de ciência ou de conhecimento científico. Muito bem. E aí nós vamos para uma nova maneira de interpretação da realidade social. Com esses conhecimentos todos, vai surgir aí
a ciência, né, que vai possibilitar uma nova leitura e interpretação da realidade social a partir, né, do século XIX. Então, os estudiosos e pensadores buscavam interpretar a realidade social surgida no contexto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, não é isso? Então, nós vamos ter o surgimento aí da sociologia como ciência da sociedade, né? Ela vai, então, as lutas por melhorias nas condições de vida e de trabalho e por mais participação política fez crescer o clamor por soluções que impedissem o esfacelamento da sociedade europeia. Então, toda essa situação aí, ela vai gerar o que nós chamamos de busca das causas das desigualdades e criar soluções racionais para o desenvolvimento do que nós chamamos de ciências sociais, certo? Muito bem. Então, ela vai surgir primeiro como modo de ficar aí, segurar o status quo, né? Não ter uma mudança tão radical, mas depois a sociologia vai, então, tentar compreender e dar resposta a essas questões, certo? E aí nós vamos passar para um novo momento da nossa aula, que é o processo de socialização, né? A sociedade é uma construção humana, mas o ser humano também é fruto, isto é, ele é resultado, né, do meio social onde ele vive. Então, dentre os animais, o ser humano é aquele menos, que tem mais condição de viver, de sobreviver isoladamente, né? Ele precisa do apoio do grupo, né, para poder formar a sua individualidade. Então, o processo de socialização, ele é, então, o conceito que estabelece os parâmetros de análise do processo pelo qual a sociedade concebe os indivíduos e os indivíduos também concebem a sociedade. A socialização é o processo de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo social por parte dos diferentes indivíduos que o constitui, contribuindo para a sua integração. A socialização se inicia no nascimento, mas ele vai e perdura por toda a nossa vida, não é isso? Muito bem. Então, o que é o processo de socialização? É o estudo, né, que, com base, né, central na formação humana, esse processo ele vai ganhar força a partir da obra História Social da Infância e da Família, escrita em 1973, né, do historiador francês Philippe Arié. O autor aponta nessa obra a caracterização da infância como fase da vida, na qual o indivíduo recebe atenção especial, e é uma ideia que surge apenas no século XVIII, porque então não existia essa ideia de infância, né? Para o autor, outro autor, o autor australiano Peter Berg, né, a socialização constitui na interpretação, né, pelo indivíduo da realidade vivida, que é subjetiva em um desenvolvimento que os integra aos grupos sociais dos quais fazem parte desde a infância. Os mecanismos de socialização permitem que o mundo interior, né, de cada pessoa seja moldado pelo mundo exterior, né? E esses mecanismos são a aprendizagem, a imitação e a identificação. E aí nós vamos trazer aqui alguns agentes de socialização. Quem são? São os responsáveis, né, pela ativação dos mecanismos de socialização, como, por exemplo, a família, a escola e os diferentes grupos sociais. Os meios de comunicação de massa, a partir do século XX, foram incluídos nesse grupo, né, e, em muitos dos casos, eles vão rivalizar com outros agentes, especialmente a família e a escola. No século XXI, a difusão das tecnologias da informação e a expansão das redes sociais online ampliaram o leque, né, de agentes de socialização. Certo? Aí nós vamos ver os grupos. Grupo social. O que são o grupo social? São definidos pela interação que se estabelece entre as pessoas e os sentimentos de identidade existentes entre eles. Existem dois tipos de grupos, os grupos primários, né? Grupos primários e os grupos secundários. O que são os grupos primários? São aqueles em que as relações sociais se caracterizam pela proximidade e pela interação direta. Então, as pessoas estão mais próximas, por exemplo, ali a família, né?
exemplo de grupo primário. E o grupo secundário? Os grupos secundários são aqueles em que as relações se pautam pela impessoalidade, sustentadas por regras e normas formais de organização, né? Então, as pessoas estão mais distantes. E aí nós vamos ver uma outra questão, que são o controle social. Dentro da sociedade, né, existe a socialização, mas existe também o controle social. É isso? Vamos ver então? O controle social compreende os mecanismos que delimitam as ações e as interações sociais segundo parâmetros previsíveis, incorporados pelos indivíduos por meio da socialização. Então, o controle social pode ser analisado por duas perspectivas. Primeira, pela harmonia funcional, né? A harmonia funcional, que está fundamentada na abordagem funcionalista de Durkheim, né? E ela vê a importância das normas para a coesão social. Então, busca essa questão da coesão, né? E a segunda perspectiva, contraditória, conflituosa, que está aí de acordo com Karl Marx e Max Weber, né? Esse modo de perceber o controle social faz crer que os mecanismos ou recursos que compõem o controle social, eles estão relacionados à defesa de interesses de grupos específicos que detêm o controle econômico, cultural e político. Então, nós vimos aí duas perspectivas do controle social, certo? Então, vejam como que acontece, né, esse processo aí da socialização dentro dessa perspectiva. Para Durkheim, ela vai estar dentro da questão fundamentada no funcionalismo, porque cada pessoa, cada indivíduo tem que viver de acordo, né, executar as normas que a sociedade lhe impõe para que a sociedade viva harmonicamente. Não é isso? Por isso ele vai trazer essa ideia aí da chamada harmonia funcional, né? A sociedade precisa ser harmônica, ela precisa funcionar. Então, para isso, existe o controle. As pessoas estão na igreja, na família, na escola, vão trazer, né, mecanismos, normas, valores, que a gente vai viver, né? A gente vai, muitas vezes, introjetar esses valores, né, e a gente nem percebe, mas a gente faz. Para quê? Para que a sociedade possa viver de forma harmônica. Já a perspectiva 2, né, que é a perspectiva mais ligada aos sociólogos Karl Marx e Max Weber, é a chamada contraditória conflituosa. Esses dois autores, ele veem, né, a sociedade como algo que está em conflito, né, e que esse controle se dá por forças maiores, né, que têm o poder, que se apropriam do poder e vão, então, fazer esse controle para que as pessoas possam viver de acordo com aquilo que é determinado, que é pensado por esse grupo, pela elite, né, dominante, né, a chamada elite hegemônica, que vai, então, procurar fazer com que as pessoas vivam, né, eles vão, então, ter mecanismos para isso, que pode ser a força, muitas vezes, né, mas também pode ser a própria ideologia, né, as ideias. O campo das ideias vai fazer com que as pessoas vivam, né, aqueles valores que ele acha que são valores tranquilos, que ele pode viver, que muitas vezes, quando a pessoa se rebela, tem aí a força, né, policial, que vai, então, botar as pessoas no eixo, né? Ou então as próprias ideias, o campo das ideias. Eles dominam aí os meios de comunicação, né, dominam as universidades, o pensamento, as ideias, e a partir daí vai, então, levar essas pessoas para que não haja esse conflito, né, que existe na sociedade, de acordo aí com o Max Weber e o Karl Marx, certo? Muito bem, a gente fica por aqui e até uma próxima.